complicados e pensativos, machucados após tantos crivos, blindados com nossos motivos, amuados, reflexivos e dali antidepressivos, acanhados entre discos e livros inofensivos. Será que só sai do voo melhor? Eu vou esperar, talvez na primavera o sapareia vem calor, é só o que sobrou de nós e o que já era, e colapso o planeta gira, tanto aumenta a ira de quem sofre muito. A página vira o som delira, então a gente pira e no meio disso tudo tem tipo passarinhos soltos a voar, dispostos a achar um ninho, nem que seja no peito do ouro. Tudo bem, pessoal? Boa tarde. Mais um estudo sobre apometria é pra mim e pra você sim. Essa música Passarinhos do Emicida, da Vanessa da Mata, fala um pouco sobre o estudo que a gente vai ter hoje. É sobre o livro A Gênere, do médium Robson Pinheiro, de Ângelo Inácio. Oi, Kelinha, tudo bem? Então, fazer referência ao que a gente vem passando, né, no nosso dia a dia, o medo que impõe em nós. Esse livro, nesse trecho, está se passando em uma reunião de pessoas influentes do mundo todo. Tecnocratas, pessoas de grande empresário, grande político, pessoa conhecida, que manipula, né, todas as questões. Grandes donos da indústria farmacológica, dá um exemplo, Bill Gates, Elon Musk. Nessa reunião feita em Paris, eles falam assim: havia muitos milionários importantes ali naqueles dias, porém dispersos pelos diversos hotéis luxuosos da cidade, procurando evitar chamar a atenção da imprensa ou de quem quer que fosse. O grupo Bilderberg, todos podem fazer a pesquisa, se reúnem uma vez por ano. Então são essas pessoas mais influentes do mundo. A revista Forbes, ela costuma colocar anualmente as pessoas mais ricas. Além delas, políticos influentes também, tá bom? Aqui cita: a presença de cerca de 100 milionários entre eles não chamaria tanta atenção. Então não é muito divulgado pela imprensa, porque a ideia deles não é chamar atenção. Então nós vamos ler um trecho desta reunião, o que eles falavam nesta reunião. Portanto, fecharam o hotel somente para eles. Ninguém mais poderia entrar a não ser os digníssimos convidados. Aí começa a palestra. A primeira pessoa a se manifestar, então ela fala: as palavras que têm significado e peso em nossa política são força, poder e hipocrisia. Somente se valendo da hipocrisia é que nossos representantes no mundo poderão triunfar a qualquer preço. Porém, se a hipocrisia estiver mascarada com supostas habilidades, com talentos mundanos e com a capacidade de persuasão das massas, então o poder será alcançado, inclusive à custa dos homens ditos de bem, que trabalharão para nós, independente de que lado estejam. Então a gente vê que nesse trecho ele já coloca que pessoas que têm muito carisma na política, ou empresários, pessoas que falam: eu tenho uma ONG, eu ajudo, eu fundei uma ONG. Essas pessoas são manipuladas então por esses grandes senhores, vamos dizer assim, pelo carisma que tem. E nós conhecemos muitas pessoas, né, que colocam: eu ajudo o pobre, eu vim da periferia, eu estou aqui para ajudar, tá? E ele continua: pois os homens de bem são tímidos, covardes e se deixam iludir com promessas sem averiguar nossas verdadeiras intenções. Se os fizermos acreditar, o que é relativamente fácil, que nossos opositores têm as mesmas intenções que nós, então triunfaremos sempre.
Eu quero citar também o documentário do Brasil Paralelo, em que ele coloca o Teatro das Tesouras. Quando nós achávamos, na eleição de 2016, em que estavam Dilma e Aécio, nós achávamos que Aécio sim era a solução, depois vimos que não. Então eles colocam o Teatro das Tesouras. São várias pessoas que falam até linguagens diferentes para nos induzir, para despertar o nosso interesse, mas é com o mesmo objetivo. Continua então a palestra no livro A Gênere, capítulo 5. Devemos lançar mão da violência e defender o direito de usá-la como forma de contestar nossos opositores. O que a gente vê nos debates também? É baixaria, é um agredindo o outro. E aquele que talvez fale menos mal ou agrida menos, talvez caia num conceito, porque numa discussão nós falaremos: nossa, mas aquele candidato xingou tanto, e o outro fala: mas nem tanto, né? Porque o seu falou mais, o seu pegou mais pesado. Aí ele fala: sabemos que todos veneram direitos, mas não sabem nem querem saber de deveres. Então o povo se voltará contra os que não querem que triunfemos, pois nosso discurso é muito mais sedutor e vende muito mais. Pouco importa se é uma quimera, seremos vencedores na medida em que agredirmos inclusive o direito de defesa de quem atacamos. Violentaremos as consciências, também distorcendo qualquer senso moral, ao passo que subornaremos pessoas comuns para que pareçam ligadas a nossos opositores. Como sabemos, aí ele coloca a outra questão da violência. Violência não significa sempre guerra declarada. Nossos representantes e parceiros têm de aprender que podem ser violentos com palavras doces, que podem destruir por meio da hipocrisia. Nós vimos ontem a reportagem da CNN, que eu também não gosto muito, mas nisso foi interessante, que ela colocou a fala do Dória dizendo que não teríamos novas restrições. E ele estava falando sem máscara. E colocaram a fala dele de ontem, então anterior, que foi mais ou menos uns meses atrás, e a de ontem, que ele com a máscara falando que era necessário. E aí perguntaram para o jornalista, esqueci o nome dele, ele era da Globo, mas ele falou assim: para mim, um dos dois não é o Dória, um dos dois é o Alexandre Garcia. Alexandre Garcia falou: um dos dois não é o Dória, porque se o Dória falou que não ia ter restrição sem máscara há alguns meses atrás, este que está falando com máscara não deve ser ele. Como está de máscara, eu vou ficar em dúvida. Então eles usam isso constantemente, a hipocrisia. Aqui ele fala, né? Violentaremos as consciências. Depois, nada mais comove o povo do que usar sua incompetência e miséria como arma poderosa para defender nossos ideais. Temos tudo a nosso favor. Violência, sobretudo, enganar, ludibriar, corromper e renegar tudo, inclusive a história, sem admitir jamais qualquer parcela de contribuição às questões que porventura nos incriminem. O Dória, ele é mestre nisso, né? Ele fala uma coisa e depois diz que não falou. Como até a questão da medicação da hidroxicloroquina, ele falou que foi o Davi Wip que desenvolveu, que trouxe isso para o mercado brasileiro neste momento. E não, ela está há mais de 70 anos e nós sabemos que foi outra pessoa que falou que ela dava resultado. Então não foi ele, e ele mente descaradamente, entre outros, né? E continua: o tipo de violência que empregaremos passará fatalmente pelo engano às massas, que devem acreditar que trabalhamos e defendemos o social, a população,
o meio ambiente e os valores morais e éticos. E aí nós vemos então tantas e tantas ideologias, que aí é dito que as minorias defendem então essas pessoas que se enquadram naquilo que eles querem e dizem que eles precisam disso. Mas então forma essa coletividade, e até em outro livro, o livro Além da Matéria, Joseph Gleber, como o próprio Jung falava do inconsciente coletivo, Joseph Gleber, ele vem falar que há um campo psicológico mental em que as pessoas elas começam a vibrar e a gerar estas energias por instinto, sem raciocinar. Vamos lá, continuando. Esse é um tipo de violência que tem maior alcance do que qualquer outra forma de a própria violência se expressar. Envolvemos o povo com a ideia dos valores da comunidade, das conquistas sociais, enquanto doamos a eles migalhas, pois a população, inclusive as camadas mais abastadas e muita gente que se acha esclarecida, adora migalhas. E aí ele cita, né? Todos riram das palavras do homem. Um dos mais conhecidos do mundo dos negócios. Seria Bill Gates? Seria o Elon Musk? Amam também aquilo que lhes parece de graça, pelo que não precisam pagar diretamente, e deliram quando lhes falamos de supostas conquistas. No livro Admirável Mundo Novo, de Aldous Huxley, de 1932, esse livro, recomendo também para que todos possam ler, se trata de uma sociedade feliz. E aí essas pessoas, elas não nascem mais, elas começam nesta ficção serem criadas para serem somente felizes. E então, nessa história, eu não quero dar tanto spoiler, mas só para fazer menção ao que eu estou colocando, eles acham um grupo isolado, que aí eles chamam de velha sociedade, e os selvagens eles chamam, né, dos selvagens. E essas pessoas, elas ainda conservam os valores família, de família. E aí, a sociedade ideal que eles colocam é a feliz, mas a errada é aquela que conserva os valores de família. Creio que nenhum de nós vai falar que aquilo que os nossos avós nos ensinou estivesse errado. Certo? Então, eles não tinham tanta cultura como hoje nós temos, acesso à internet, tantos meios de informação, mas tinham a sabedoria. E aí a gente vê o pronome neutro, ideologia de gênero, Agenda 2030 da ONU, STF apoiando a Agenda 2030, entre tantas outras coisas. Eu já vou concluir, tá? Como são manipulados com facilidade, ele continua. Como são violentados sem o saberem. E mais ainda, como gostam e pagam para serem enganados. Esse livro vai embora, né? Esse capítulo é muito interessante, mas é cruel, é trágico, né? Porque aí a gente está vendo o que eles falam entre eles. Na verdade, articulando a derrocada dos valores da família e da moral tradicional. Esse é o objetivo deles. Queremos e precisamos que a população se perca de tal maneira e fique órfã de quaisquer referências. Então, se voltem sequiosas para nós. Esse é o trunfo maior do tipo de violência que empregamos. Violência mental. Tem uma fala da Madre Teresa de Calcutá, ela cita assim, tá até aqui, ó: meu Deus, até quando durará essa artimanha das trevas disfarçadas de esforço pela paz? Ela se questiona. Aí ela continua: e os cristãos, até quando cruzarão os braços diante da desgraça que ameaça diariamente a humanidade? Como podem participar e ser coniventes com esses erros lamentáveis? Aí continua no livro: por isso nossos políticos e representantes devem se basear na violência como parceira de nossos ideais. Mas é preciso entender como usar a violência da forma mais habilidosa. Aqui ele está falando de violência mental, de valores.
ardilosa e sagaz possível, sem que ninguém descubra quanto está sendo violentado. Absolutamente todas as vezes em que estejam em jogo nossos objetivos, violentem. Ele estimula para aqueles que estão assistindo a palestra. Violentem as consciências e lancem mão da hipocrisia sobretudo. Aí ele continua, sempre dá certo. Jamais admitam publicamente aquilo que fazem e que queremos fazer. Por isso que eles sempre mentem. O domínio é a doutrinação cabal dos indivíduos. São para que pensem, rezem e ajam segundo um princípio único. Nossa cartilha. Então aqui ele está falando que a doutrinação de você ficar rezando, terceirizando, falando que os espíritos, que Deus, que os anjos vão resolver, isso também é um intento deles. Esta é uma forma de manipulação. Enquanto nós não entendermos que somos os responsáveis, enquanto nós não formos nas prefeituras, nas câmaras, nas assembleias legislativas, no Congresso Nacional, nos órgãos que representam a sociedade e falar, acabou, chega, não quero mais, eu não autorizo mais. Enquanto não fizermos isso, vai continuar. Vou concluir. Para alcançarmos o poder de forma perene, temos que aprender a tomar a liberdade do outro, do cidadão, do indivíduo, sem que ele saiba que está sendo manipulado e roubado. Até porque crê que somos bem intencionados. Não importa como tomem de tudo, inclusive defendendo o direito à expropriação em nome da justiça social e do bem comum. Então, a gente vê uma certa pessoa aí que me causa pânico, que relembra um outro ser trevoso, que esse ser foi para o segundo turno aqui em São Paulo. E a gente fala graças a Deus porque é pior do que o que está e que foi reeleito, né? A gente acha que é pior. Esse cara, o que ele fazia? Invadam, expropriação, falando que isso é para o bem comum, para o bem das pessoas. Então isso é uma norma, está na cartilha deles. Ele fala, e daqueles que ainda vivem a utopia de um mundo renovado pela política, como se nós e nossos políticos nos importássemos com valores e aquisições individuais. Aqui ele decreta, né? Então aqui ele diz, as pessoas que ainda têm esperança na política democrática, como, né? É isso que a gente quer. Nós precisamos dessas pessoas ainda, que se esforcem para exercer aquilo que é digno, né? Eu, Richard, estou falando, que é o voto, é digno. A gente viu pessoas que viajaram centenas de quilômetros para votar. Isso é digno da pessoa, mas eles usam isso, até isso eles usam contra nós. Então precisamos refletir e entender qual é a forma de mudar isso. Não é pelo voto. Sem falar, né, dessas urnas que a Stigmatic, né, a empresa venezuelana, o software venezuelano, que ela é totalmente manipulável, e nós vimos o hacker em Portugal que conseguiu acessar o site do TSE. E nós também estamos vendo nos Estados Unidos, né, que estão investigando. Nós tivemos um relato de 21 mil votos de mortos, de pessoas já falecidas. Como assim? Nas cédulas, seu nome. Então é mundial. Nós estamos vendo nesse livro, a Gênere, novamente aqui, ó, de Robson Pinheiro, médium Robson Pinheiro e Angelo Inácio, tendo acesso a essas informações que nós não temos na mídia, não temos em grandes canais, né, para nos trazer. Tem um outro livro que eu quero citar aqui, que diz muito também, A Marca da Besta, em que um dos responsáveis, né, vamos falar, um ser trevoso, ele fala,
Envio meus colaboradores através da reencarnação no intuito de desenvolver tecnologias de ponta, principalmente na área da computação, a fim de dominar o panorama científico do mundo e manter as mentes dos encarnados ocupadas com os diversos avanços. Isso os faz muitas vezes distantes da realidade espiritual, do destino espiritual de suas vidas. Então nós estamos vendo aqui que esse ser, ele está conversando, né? Aí já é um trecho em que os guardiões superiores estão conversando com eles, e ele está falando o nível de atuação, onde ele consegue manipular as pessoas, as mentes, né? Aí ele fala: existe uma série de laboratórios espalhados na subcrosta, no abismo e mesmo na crosta, todos absolutamente controlados por mim, o número 7 do invencível concílio dos dragões. Aí eles se chamam de dragões, né? Aí ele fala: em cidades como Madrid, Milão, Roma, Barcelona, Amsterdã, Bruxelas, Londres, Paris, entre outras, até ele cita Rio de Janeiro e outras metrópoles, mantenho minhas bases e laboratórios. Mas disso os humanos encarnados nem o suspeitam. Sou perito em comunicação. Tudo que se refere a comunicações, desde livros na internet e ao desenvolvimento de novos meios de comunicação. Aqui já é um outro que está falando, que começou a dirigir aos guardiões essa palestra, né? Sou um cientista por natureza, pois desde a época da Lemúria, da Atlântida e da Suméria, orgulho-me de que todos os demais dragões dependem de mim em tudo o que precisam. Sou o mal verdadeiro sem disfarce. A gente tem um trecho de Rousseau, que ele diz: o homem não é livre na prática. Quem tem condições de ser eleito é sempre o rico. Assim ele faz com que a desigualdade social permaneça. E ele assim se perpetua no poder. E as pessoas não elegem quem querem, mas as que estão disponíveis. O direito de ir e vir é limitado, pois ele só vai até onde o dinheiro dá. Portanto, né, aqui a conclusão, na visão de Rousseau: liberdade e igualdade são falsas. Aí tem um outro, né, que é do grego, é um sábio grego da antiguidade, né? Ele fala, o nome dele é Anacaris. Ele fala: as leis são como as teias de aranha, os pequenos insetos prendem-se nelas e os grandes rasgam-nas sem custos. Só para citar aqui o trecho de Paulo, né, de Efésios 6, porque a nossa luta não é contra a sangue nem a carne, né? E sim contra os principados, as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Esse aqui é o capítulo 10 do livro A Marca da Besta, tá? Também do Robson Pinheiro e Ângelo Inácio. Nós sabemos que Ângelo Inácio, ele tem mais de 140 escritores e autores, ao qual faz parte também Júlio Verne e Ranieri. Então são muitas informações que é necessário a gente tomar nota para que a gente saia desse maia, dessa ilusão. Eu quero deixar aqui também um pedido, né, se vocês quiserem, né, acharem bacana, de estudar mais sobre apometria, tá? O nome dessa série é Apometria é para mim e para você sim. Então a gente tem a ideia de que a apometria ela é religiosa. Ela não é. Ela contribui para que a gente possa também chegar num nível de conhecimento e de entendimento. E aí fica então essa sugestão para que vocês pesquisem na internet e busquem informações também sobre quem trouxe a apometria aqui para o Brasil, que é o Dr. Lacerda de Azevedo e o porto-riquenho Luiz Rodrigues. Luiz Rodrigues, porto-riquenho, e a partir dele então, Dr. José Lacerda de Azevedo, que trouxe o tema de apometria
E nessa busca nós vamos perceber muitas coisas que estão em meio, né? Estão fora da realidade do dia a dia. Eu quero agradecer a todos vocês. Então, pedir desculpa porque só estou fazendo agora essa live, sempre às 10 horas da manhã, todas as quartas-feiras. Também já quero deixar o convite para o programa da Vibe Mundial, Eleve Sua Vibração. Estou vendo o Vinícius aqui. Estaremos gravando, não, será ao vivo neste sábado às 17 horas, no 95,7 FM. Estarei com a Tatiana Reis, Rodrigo Reis, Marcel Albert, a partir das 13 horas, pelo Facebook, pelo Instagram, na rádio também, fazendo a gravação, que nós vamos disponibilizar para vocês ao vivo, tá bom? Então, a gravação a partir das 13 horas, na Vibe Mundial, pelo Instagram e Facebook, e ao vivo, 95,7 FM, juntamente com o Vinícius, tá bom? Vinícius Pires. É isso aí, pessoal. Gratidão, grande abraço e até mais.